Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal XYZ Matemática. Eu sou o professor Felipe e hoje eu vou trazer para vocês uma introdução ao conteúdo de álgebra, explicando a ideia base por trás do uso do x e como as equações do primeiro grau funcionam. Beleza? Antes de começar, peço que já deixe aí seu like, se inscreva no canal para sempre receber o melhor da matemática e vem comigo que o aprendizado tá bom. Beleza, então para entender aqui como que vai acontecer os cálculos das nossas equações, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que o x ele é uma representação. E no caso ele representa o conceito de um número de valor desconhecido. Então sempre tenha em mente que quando a gente está trabalhando ali com uma equação, uma inequação, quando a gente percebe que tem aquele x ali, ele está justamente representando um valor. Claro que esse valor até aquele momento eu ainda não sei, mas ele tem um valor numérico. E aí com os procedimentos de cálculo nós podemos chegar nesse valor. Beleza, e como que eu vou chegar nesse valor? Bom, com o meu segundo conceito principal aqui, que todo número desconhecido ele pode ser determinado devido à presença de uma igualdade. Então, como eu tenho uma igualdade ali na minha equação, aquilo ali acaba criando uma obrigação de resultado. Essa obrigação de resultado é o que justamente possibilita que eu possa descobrir ali qual que é o valor do x. Claro que essa ideia de valor ali desconhecido é algo até bem intuitivo se a gente parar para pensar. Por exemplo, eu coloquei aqui essas três situações, onde eu tenho, por exemplo, ali o 25 mais 15. O 25 mais 15, a gente já sabe ali, apenas de fazer o cálculo de soma, que o resultado daquilo seria 30. Só que eu poderia muito bem pegar aquela expressão que eu tenho ali e representar com valores desconhecidos. Esses valores desconhecidos, por exemplo, poderiam ficar ali ó, como sendo um quadrado ou inclusive como sendo o nosso x. E o ponto importante é que nós conseguimos descobrir ele justamente por conta da presença da nossa igualdade. E aí acaba que torna todo o nosso cálculo ali algo bem intuitivo de resolver, algo bem tranquilo. Então é só focar na igualdade que a partir disso você vai conseguir descobrir. Só que o que acontece? Às vezes esse x ele vai estar em outra posição na nossa igualdade. Não será igual essa situação mais intuitiva, onde a gente estará do lado direito. E aí, o que eu vou ter que fazer nessa outra situação? Quando for essa outra situação que eu tenho ali o valor de x, ele não está representado de uma forma muito intuitiva, ali onde eu bato o olho e já sei o que eu tenho que fazer direto, o que eu vou fazer então? Então, para resolver nesses casos, você vai ter que trabalhar ali com três conceitos. O primeiro conceito, isolamento de termos. O que eu vou fazer aqui? Então, bom, esse procedimento aqui envolve modificar a equação de maneira que a parte literal, ou seja, a parte onde temos o x, e lembrando que isso aqui vai incluir também as quantidades, como por exemplo 2x, 3x e por aí vai. Então eu vou incluir minhas quantidades, tudo isso faz parte da minha parte literal. Eu vou pegar isso e vou modificar para que fique de um lado específico da minha igualdade, enquanto a minha parte numérica, que é aquela parte que envolve apenas os números, ficam do outro lado da igualdade. Beleza? Então é isso que eu vou fazer nesse momento. Isolar os termos, deixar o x de um lado, deixar o número do outro. Depois, inversão de operações. Aí a gente saber que quando a gente passa um número ou a letra de um lado para o outro, ou igual eu coloquei, a gente transfere de um lado para o outro, o que acontece? O sinal ou a operação será invertida. Se é um sinal de mais, vira um sinal de menos. Se é um sinal de multiplicação, ele vai virar um sinal de divisão. Se eu tenho ali uma situação de potência, ele vai passar para o outro lado e vai virar uma raiz, e vice-versa em todos os casos. Beleza? Então é isso aí que nós estamos falando. Passou para o outro lado da igualdade, inverte o sinal ou a operação. E o nosso terceiro conceito é justamente de reescrever os cálculos, porque algumas vezes ali, quando a gente olhar aquela equação, ela não vai fazer muito sentido. Só que se a gente pegar, aplicar algumas manipulações algébricas, alguns conceitos, como por exemplo de MMC e por aí vai, nós vamos poder trabalhar com aquela equação de uma maneira onde chegaremos na resposta. Por exemplo, olha essa equaçãozinha que eu coloquei embaixo. Ó. 3x sobre 2 mais 7 é igual a 25. Então a primeira coisa que teremos aí é aplicar o nosso primeiro conceito, que é de isolar os termos. Ou seja, eu quero deixar a parte do x de um lado, a parte do número de outro.
Então eu vou pegar esse 7 que está bem aqui e vou jogar ele para o lado de lá. O resto vamos reescrever. Então eu vou ter 3x sobre 2 é igual a 25. Esse 7 ele estava positivo, ele vai para o outro lado então como um sinal negativo. Prontinho. Aí agora é só resolver. 25 menos 7, o resultado aí dessa brincadeira será 18. Aí agora eu vou pegar esse 2 da parte de baixo e vou jogar ele para lá. E pode, Felipe? Pode, porque aqui nessa fração que temos representada, a gente lembra que a fração justamente significa uma divisão. Então é como se fosse 3x dividido por 2. Se ele está dividindo, então eu vou pegar e vou passar lá para o outro lado e ele vai inverter isso aqui virando uma multiplicação. Então, eu vou ter 3x é igual a 18 vezes 2. 18 vezes 2, o resultado é 36. Agora, esse 3x que tem aqui indicando uma quantidade, esse coeficiente de quantidade, eu posso pegar ele e também passar para o outro lado, invertendo o seu sinal. Dessa vez, como ele indica uma multiplicação, ele passará para lá como sendo uma divisão. Opa, prontinho. 36 dividido por 3. E 36 dividido por 3, o resultado é 12. Prontinho, e com isso chegamos na resposta aí da nossa equação. Procedimento bem tranquilo, sem muita dificuldade, é só questão de prestar atenção. Mas e se por acaso a minha equação ela não vier montada? Eu tenho uma situação, um problema e a equação ali ela não está aparecendo ainda. Como que eu vou resolver o meu valor? Onde que está o meu x? Vamos ver então isso aqui. O x dentro de situações problemas. Então o que a gente vai trabalhar aqui? Primeiro, não importa a situação problema, o x será um valor desconhecido do mesmo jeito, ou que pelo menos ele vai fazer parte do meu valor ali a ser descoberto. Então ele é um valor desconhecido que pode ser já minha resposta final ou parte dela, beleza? Mas ele estará ali como sendo um valor desconhecido. As outras operações e sinais da equação estarão presentes de forma indireta. Como assim de maneira indireta, Felipe? Bom, nós teremos citações de quantidade, como por exemplo, 5 peças de alguma coisa, o dobro de algo e por aí vai. E também por meio de ações. Como ele está falando, ó, pagou uma quantia, recebeu uma quantia e por aí vai. Essas ideias aí que passam, como no caso de pagou, como sendo ali algo de menos que está tirando, ou recebeu, que ele está ganhando, como se fosse um sinalzinho de mais. Essas ideias é o que representarão ali as nossas operações. E aí preciso ler com cuidado para poder captar tudo que está ali. Vamos ver um exemplo de uma prova de vestibular que aconteceu no caso da Universidade Estadual do Ceará? Olha essa questão aí. José possui um automóvel que, em uma rodovia, percorre exatamente 12 quilômetros com 1 litro de gasolina. Ou seja, ele faz ali 12 km por litro. Certo dia, depois de percorrer 252 quilômetros na mesma rodovia, José observou que o ponteiro indicador de combustível que antes marcava 5 sextos estava indicando agora 7/30 da capacidade do tanque. Assim, é correto concluir que a capacidade do tanque em litros é. Então, olha só, aqui ele já está colocando o que será o nosso X. O nosso X é a nossa capacidade do tanque em litros. Vamos até anotar aqui, ó. Capacidade máxima. Então esse será o nosso valor do x. Aí agora nós vamos montar a nossa equação escrevendo as informações que temos justamente em cima disso aí, em cima do fato do x representar minha quantidade máxima. Beleza, então a primeira coisa que colocou aí é que ele percorreu 252 quilômetros. Ok, não tenho como colocar isso em função de x. Só que logo depois falou que esse carro ali, o ponteiro ali de combustível, ele estava marcando antes desses 252 quilômetros 5 sextos da quantidade. Aí já está em cima justamente da minha quantidade total. Por isso eu vou representar como sendo 5 sextos de x, que fica sendo 5x sobre 6. Ou seja, eu peguei ali meu tanque de combustível, separei em 6 pedaços, desses 6 pedaços eu tinha 5. Aí esses 5 sextos, de acordo com a informação anterior, ele foi consumido naquela viagem de 252 quilômetros. Ou seja, foi consumido em forma de litros. Para a gente saber quantos litros foram consumidos nessa viagem, vamos pegar justamente o nosso valor de 252 e dividir pela informação que o enunciado colocou. Ele falou que faz 12 km por litro.
Então a gente vai pegar e dividir por 12. E fazendo essa divisão, vamos chegar aí no valor de 21. Ou seja, gastou 21 litros nesse trecho de 252 quilômetros. Então vamos colocar aqui, ó, menos 252. Por que, Felipe, colocou como sinal de menos? Porque se ele está percorrendo, quer dizer que aquele combustível está sendo consumido. Então por isso eu coloco como sinal de menos, está gastando combustível. Beleza. E depois que isso tudo passou, o combustível ali, ele teve uma nova marcação. No caso, a marcação foi de 7/30 avos. Então eu vou colocar como sendo igual a 7x sobre 30. Beleza, agora que está nisso aí eu só tenho que resolver, utilizando os mesmos procedimentos de cálculo de equação que vimos anteriormente. Reescrever, isolar e tudo mais. Só que tenha em mente que aqueles procedimentos não quer dizer que aquela ordem vai ser obrigatória. Inclusive, eu posso mudar essa ordem, que é o caso dessa questão aqui. Antes de isolar os meus termos, eu vou ter que reescrever. E para reescrever, eu vou justamente utilizar ali o meu princípio de MMC. Vamos passar aqui para uma tela em branco para poder resolver. Beleza, tá aqui a nossa equação então. Então vamos colocar o MMC para poder deixar aí a minha equação de uma maneira mais apresentável, vamos assim dizer. E aí, batendo o olho nessa equação, eu já percebo uma coisa. Eu tenho o 30 aqui e eu tenho o 6 bem aqui. Eu sei que o 30 é justamente um múltiplo de 6. Então eu posso pegar toda essa minha fração aí e organizar ela para que ela fique com denominadores 30 em todos os termos. Nessa primeira fração que eu tenho aqui, para colocar o denominador 30, eu vou ter que multiplicar minha fração por 5. E aí, multiplicando a minha fração por 5, eu vou obter aqui justamente 25x sobre 30. E Felipe, mas na próxima ali, ó, eu não tenho uma fração. Não tem problema, a gente sabe que toda vez que eu tenho um número que não está escrito como fração, basta adicionar um embaixo. Pronto, virou fração. Aí agora eu vou pegar e vou fazer a mesma coisa. Só que dessa vez, para deixar ali com o denominador 30, eu vou ter que multiplicar pelo próprio 30. 252 vezes 30. 252 não, né? Na verdade é 21, que é o valor do litro. Deixei 252 aqui. E na outra tela, vou até corrigir que quando você for tirar aí o seu print, vai estar tudo certinho. 21, pronto. 252 era o valor da quilometragem. Então eu vou pegar aí esse 21 e vou multiplicar por 30. Multiplicando por 30, o resultado que eu terei aí será de 630 sobre 30. E isso igual a... Do outro lado, a minha fração já tem o denominador 30, então eu não preciso mexer. Fechou. Agora que está tudo com 30 embaixo, eu simplesmente posso remover. E aí, removendo, eu vou ficar com 25x menos 630 é igual a 7x. Agora eu só tenho que reorganizar, terminar de reorganizar, na verdade, para poder calcular. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse 630 e passar para lá. Agora sim eu estarei isolando. Mas, Felipe, do outro lado ainda tem parte literal. Não tem problema, eu pego ela e jogo para cá. Letra de um lado, número do outro. Dessa forma, o 25x vai continuar aqui do jeito que estava e aquele 7x ele vem negativo, enquanto o 630 passa para lá positivo. Agora é só resolver. 25x menos 7x, o resultado será 18x igual a 630. Esse 18 a gente passa ele para lá como sendo uma divisão. 630 dividido por 18. E resolvendo, o resultado dessa divisão é igual a 35. Ou seja, a capacidade máxima do tanque nesse carro é de 35 litros, alternativa B. Então deu para ver aí que as nossas equações elas são bem versáteis. Pode cair em questões de vestibulares e quando a gente entende realmente o procedimento, a ideia do x como valor desconhecido, a gente consegue fazê-la ali tranquilamente sem problema. Beleza? Espero que você tenha gostado. Novamente, se não tiver deixado aí a sua curtida, deixa o seu like, ajuda bastante. Se inscreve no canal, compartilha com os amigos que aqui o conteúdo é gratuito para aprender sempre que quiser. Afinal, a matemática está ao seu alcance. Beleza? Nos vemos então no nosso próximo vídeo e até lá, continue estudando. Até a próxima!